Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Pode Confiax no ar. E hoje nós trouxemos um tema muito importante para falar, né? Hoje nós vamos falar sobre os desafios jurídicos no mercado de locação. E para isso trouxemos uma pessoa assim que é expert no assunto, ela que é especialista em direito imobiliário e condominial, é presidente da AMAD, que é a Associação Mineira de Advogados Imobiliários de Minas Gerais, e também presidente da Comissão Estadual de Direito Imobiliário da OAB Minas. Ela é muito forte nas redes sociais, tem uma presença assim muito forte mesmo, grande autoridade em todos os eventos que produz à frente da AMAD. Seja bem-vinda, doutora Elisa Novaes. Olá, Herbert. Olá, Felipe. Muito obrigada pelo convite. Quero desde já agradecer pela oportunidade. É sempre um prazer estar aqui na Confiax. Muito obrigado. Antes da primeira pergunta, roda a vinheta. Muito feliz, né, doutora, pela oportunidade. Para a gente é uma honra recebê-la aqui na empresa. Igual eu estava comentando, o objetivo aqui do nosso Pode Confiax é justamente estar levando conhecimento. E eu acho que a gente começa de uma maneira diferente. Primeiro, parabenizando a AMAD pelos 5 anos aí de luta, de dedicação, né, em prol do mercado imobiliário. Eu já estou nesse mercado aí trabalhando com seguros imobiliários há quase 14 anos. E foi através da AMAD, do desenvolvimento da AMAD, que a gente viu essa união, essa força, essa colaboração do setor jurídico se tratando do mercado imobiliário. E eu não sei se eu já comentei isso com você, Elisa, mas eu não estava assim, dentro, né, da construção, mas eu participei dos detalhes de antes da AMAD existir, na época com o doutor Alexandre Fadel, doutor Fernando. Eu lembro das conversas, das trocas, a gente até falava-se muito ali sobre fazer algumas ações estratégicas. Então, doutora, estamos muito felizes por essa oportunidade. Parabéns, né, AMAD, pelos 5 anos. Eu sei que tem muita novidade, né, muita coisa em desenvolvimento. E espero que a gente possa ter uma troca aqui muito saudável, de muito conteúdo, de conhecimento. E é isso aí, estamos muito felizes pela sua Assim, com certeza a Confiax e você, Felipe, vem caminhando conosco ao longo do tempo. Pelo menos nos últimos 3 anos da minha gestão, o Felipe tem sido um parceiro muito importante e toda a Confiax, desde o primeiro contato e do primeiro momento ali, feito pelo Alexandre Fadel, que foi o presidente fundador da AMAD, e ele falou, vou te apresentar uma pessoa que pode muito contribuir. De fato, vocês têm contribuído. É uma associação relativamente nova, né? 5 anos, estamos agora começando a efetivamente amadurecer. Mas a AMAD sempre veio com e a gente é muito fiel a esse propósito, que é de levar conhecimento e desenvolvimento para a advocacia e para todo o mercado. Acredito, sim, que os advogados eles precisam caminhar dentro do mercado imobiliário, caminhar de mãos dadas com as outras empresas, os outros profissionais, estar perto das imobiliárias, das empresas de garantia locatícia, das inúmeras. Uhum. E isso, por muitas vezes, nós, advogados, a gente tem uma tendência muito de só estar perto de outros advogados. Então, parece que é uma zona de conforto. E a AMAD tem feito eventos. A gente, recentemente, fizemos a 2ª edição do Locação em Pauta, em parceria com a Confiax, mas ali com 300, alguns advogados, mas grande parte ali das imobiliárias, de corretores de imóveis, discutindo os assuntos que realmente são relevantes para o mercado. E estarmos perto, fazendo esse trabalho, Felipe, eu acredito que a gente enaltece tanto a advocacia, mas também o próprio mercado. E eu acho muito legal sobre esse apontamento que você fez. Eu mesmo era uma pessoa muito bloqueada com o jurídico, se tratando do mercado imobiliário, até porque a gente trabalha com garantia locatícia. A garantia locatícia hoje, querendo ou não, ela oferece uma assistência jurídica com cobrança, com despejo, que eu acho que isso não mistura em nada o trabalho dos advogados perante, né, ao mercado imobiliário, às administradoras no dia a dia. Mas eu tinha um bloqueio assim, absurdo com os advogados, porque eu falei, cara, esses caras não gostam da gente, eles não gostam do nosso produto. Inclusive lá atrás a gente via que tinha algumas discussões em pauta que assim, não fazia sentido nenhum hoje na prática.
A gente está pensando em prol do mercado, em prol do consumidor, né? Em prol, eu acho que de um mundo melhor, um mundo mais justo, mais dinâmico, né? Onde as pessoas possam ter mais valores nas suas operações, e mudou completamente. Eu acho que essa construção da associação tem favorecido muito a essas parcerias, não só com corretoras de seguro especializadas no mercado imobiliário, construtores, condomínios, enfim, entre outros. Mas eu acredito muito que, assim, apesar que quando a gente tem a garantia locatícia, né, o seguro-fiança ali como garantia do contrato, muitos advogados têm essa visão mesmo, tá tirando o meu trabalho, tá... Mas só que não, né, dentro daquela relação ali locatícia entre inquilino e locador, ele pode se gerar uma série de outros desmembramentos que vira, sim, serviço para o advogado. Então, assim, termos cada vez mais números de locações sendo feitas, e isso para a advocacia também é, sim, sinônimo de bons trabalhos. A gente tem ali, eu falo muito que a gente tem dentro do mercado de locação, eu particularmente falo, né, são sempre bons honorários que eu já recebi, foram em relação à locação comercial. A gente tem ação renovatória, tem ação de revisional do valor do aluguel, então tem até mesmo as relações, né, a questão do vício construtivo dentro de imóveis, a rescisão, a própria rescisão por outros assuntos. Então, tem mercado para todo mundo. Na verdade, o trabalho do advogado, ele continua o mesmo. Sim. Na verdade, a única coisa que mudou se caso tiver um sinistro, tem mais uma força para agregar valor. Sim. Não significa, inclusive, doutor, até eu acho que é importantíssimo a gente ponderar sobre isso aqui. Gente, vamos só trazer uma reflexão. Não é porque a sua imobiliária tem um seguro-fiança que você não pode, na verdade, você deve contemplar com um jurídico interno, um jurídico parceiro, para te apoiar nessas cobranças até finalizar o despejo. Porque sim o papel de uma imobiliária trabalhar em conjunto com a seguradora. Né? Então, a imobiliária tem que fazer cobrança junto, a imobiliária tem que ajudar a despejar logo o cliente, porque se no final acabar a verba indenizatória, e aí, como é que vai fazer? Então, a imobiliária tem muito essa visão, tá com sinistro, seguradora, já mando para lá. Então, esse trabalho, além de poder ter uma consultoria, uma orientação bem feita de um parceiro, né? Eu acho que o advogado, ele vem para somar. Nós mesmos temos vários advogados aqui na empresa, várias linhas de frente aqui na empresa, várias. Isso aí. Doutora Elisa, para contextualizar, para te apresentar para o nosso público, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, rapidamente. Como é que você começou ali no direito? O direito imobiliário sempre foi a sua primeira e única opção? Como é que você chegou? Deixa eu até complementar. Falei que ficar aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho de quem é você. Vejo que, assim, você é desculpa o termo, mas uma menina com uma energia incrível, sabe? E ligada no 220, que eu te acompanho nas redes sociais. Sim, que se dedica muito ao mercado, sabe? Que se dedica muito à parceria, ao bom relacionamento. E eu acho que, assim, se mudou completamente a configuração, acho que da associação. Trouxe uma energia. Então, quem que é a Elisa? Conta pra gente. E que horas que seu dia começa também e que horas que termina? São várias perguntas em um. Na verdade, eu sou de uma cidade do interior. Minha cidade fica a 680 quilômetros de Belo Horizonte, chama Manga. Uma cidade muito pequenininha, e saí de Manga para estudar. Então, o direito, né, escolher, não o direito imobiliário, mas ser advogado, o direito, sempre foi minha primeira e única opção. Eu nunca pensei em outra coisa e nunca me vi outra coisa. Mesmo dentro da faculdade, porque nos bancos da faculdade a gente aprende muito direito, mas a gente não aprende a advogar. E ali você fica muito com a cabeça de concurso público. E não, desde o meu primeiro dia de faculdade, eu sempre quis advogar. Então, assim, isso de levar segurança jurídica, lutar pelo direito das pessoas, e eu acho que a advocacia também a gente nunca tem um dia igual ao outro, não tem um cliente igual ao outro e não tem um caso igual ao outro, porque cada coisa tem sua minúcia. Vim para Belo Horizonte, eu formei há 17 anos, então eu vim para Belo Horizonte estudar, já sou advogada há 17 anos, no início, nos meus primeiros anos, eu fui advogada corporativa na área trabalhista. E logo depois, assim, depois de 3, 4 anos, por uma questão, até mesmo dentro do trabalhista, a gente começou a fazer algumas regularizações de imóveis, e a minha vida pessoal também, por algumas questões familiares, me levou muito a ter que atuar com imóveis, e aí surgiu uma oportunidade no escritório, que é referência em Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, e em Minas, de direito imobiliário. Ali eu fiquei por 8 anos, e desde que eu saí, eu abri o meu próprio escritório, e aí surgiu também a questão da associação. A partir do momento que eu saio, eu entendo a importância de
estar dentro, mais ativo em eventos. Ainda mais eu, por ser do interior, precisava construir meu nome, precisava ser conhecida. E aí eu passei a frequentar mais eventos, passei a estar dentro de outros locais. Então, aí eu faço a associação na AMAD e aí realmente é um ponto de virada. Algum tempo depois surge a oportunidade de estar à frente de uma chapa concorrendo para a presidência e já é o meu segundo mandato e ali realmente a gente tem feito um trabalho muito sério. O meu dia começa muito cedo, mas com muita organização a gente consegue fazer tudo. E hoje você é presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB. Exatamente. Eu fui eleita para presidente da AMAD em outubro de 2021. Alguns meses após, ali em janeiro de 2022, eu assumi como vice-presidente da Comissão de Imobiliário. Fiquei por 2 anos e, por algumas questões, eu desvinculei e fiquei apenas na AMAD. Então, 2024 foi literalmente dedicado para o trabalho da AMAD e agora, em outubro, eu fui convidada novamente para assumir a presidência da Comissão Estadual de Direito Imobiliário. Estar dentro da OAB sempre tem uma importância muito grande, porque eu acho que a gente pode agregar para outros colegas e outros advogados. Eu acredito muito, quanto mais a gente inclui os colegas e traz para perto, a gente sobe também o nível da advocacia. Então, você tem colegas muito mais preparados para atuar num processo ali, para atuar no mesmo processo que você, mas ali já com um nível maior, com um nível de preparo muito maior. Então, assim, poder fazer esse trabalho dentro da UAB com outros colegas é de suma importância. Conta pra gente um pouquinho, qual que é o papel da AMAD hoje perante o mercado? O nosso propósito da AMAD é realmente ali levar conhecimento e desenvolvimento, aperfeiçoamento profissional para os advogados, para valorizar a advocacia imobiliária. E a gente tem tanto à frente da advocacia imobiliária, mas também o viés da condominial, porque a condominial nada mais é do que estar dentro do mercado imobiliário. Então, a AMAD hoje busca, sim, defender os interesses do advogado que atua na área imobiliária, na área condominial, buscando valorizar e aperfeiçoar. E, para cumprir esse propósito, a gente promove, sim, grupos de debates internos, grupos de estudo, cursos, treinamentos e muitos eventos. Como é que hoje as imobiliárias de Minas Gerais podem contar com o apoio de vocês? Em qual tipo de apoio? Primeiro, a gente tem essas parcerias, né? Então, depois através dos nossos associados, nossos advogados. A AMAD é exclusivamente para advogados. Então, ali, como associados da AMAD, temos apenas advogados. Sim. E as imobiliárias têm esse viés, a gente faz muitas parcerias nesse sentido e através dos advogados que atuam. A gente tem vários profissionais associados que são proprietários de imobiliárias. E você é uma profissional workaholic, né? Workaholic é aquele termo, né? Que ama o que faz, mas trabalha muito, 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 todos os dias da semana. Você não trabalha tanto. Não. Como, né? Como é que lida com esse tanto de função? Na verdade, eu acho que a gente tem que ter muito amor pelo que faz. Eu acho que eu sou muito mais do que workaholic. Eu só acho que eu sou work lover. Eu amo muito o que eu faço e eu acredito muito no meu propósito. São momentos profissionais. Eu entendo que dedicar para a AMAD, ele também reverte muito para a construção da minha marca, do meu nome, da minha... Então, assim, eu tento organizar o meu dia a dia com blocos e com dias ali para cada coisa. Mas sim, eu trabalho muito. Óbvio que a gente fica, você vai dando prioridades, às vezes, para um lado, Felipe, eu não sou casado e não tenho filhos, então eu dou uma prioridade profissional muito, porque é foco, é meu momento profissional, mas eu tento sim ter cada vez mais uma vida mais equilibrada. Né? Doutora, que as mulheres elas estão dominando o mercado. Eu acho que o exemplo que a gente tem dentro de casa, né, 80% das pessoas que trabalham aqui na empresa são mulheres. E quando a gente pensa no setor jurídico, há 10, 15 anos atrás, talvez a minha memória era o homem de terno, gravata, muito bem alinhado, cabelinho de gel particulado, sabe assim? Então eu queria entender de você sobre esse novo, não é poder, mas essa nova visão perante ao direito, ao mercado jurídico, dessa força feminina. Você principalmente é uma referência hoje para Minas Gerais, se tratando sobre isso. Me fala um pouquinho desse destaque, desse novo papel sobre a liderança das mulheres. O que você acha de tudo isso? Tudo isso que tem acontecido. Para você foi fácil chegar ali como uma presidente de uma AMAD?
Primeiro, eu acho que para a mulher tudo é mais difícil, mas assim, eu acho que as mulheres têm avançado e ocupado espaços e posições, cargos que nunca antes imaginávamos. Essa visão e essa sensibilidade da mulher, essa inovação e essa coragem, acredito que tem aberto muito portas. E o que eu observo também é que entre as mulheres, o Felipe, a gente tem uma união de entender que a gente precisa se apoiar e se ajudar para conseguirmos chegarmos mais longe. Eu acho que esse avanço hoje da liderança feminina e de poder estar à frente de cargos e de posições, ela vem muito da competência, porque homem não, né? Eu acho que já tem culturalmente, mas para a mulher a gente precisa mostrar muito que a gente é competente. Quando eu assumi a AMAD em outubro de 2021, eu tive apoio de muita gente que era conhecida no mercado imobiliário, mas que eu não conhecia. Então, assim, eu fui uma felizarda por eles terem me abraçado e ter ali realmente me dado essa oportunidade de mostrar que eu era competente para o cargo. Então, assim, o Fernando Júnior, por exemplo, que para mim era uma pessoa muito distante dentro do mercado imobiliário, já muito grande, e o Fernando, não, eu estou aqui para te apoiar, vamos juntos. E o próprio Alexandre Fadel, mas que eu já conhecia da UAB, mas assim, foram pessoas que foram comigo e abraçaram ali. A AMAD, a gente tem um número grande de mulheres, mas hoje, na atual gestão, a gente está muito equilibrado, com vários homens também, com vários diretores, e que a gente tem feito esse trabalho em conjunto. Mas o avanço da liderança feminina, sem sombra de dúvidas, é decorrente da competência e da dedicação. Legal. Legal demais. Doutora, falando um pouquinho sobre a sua presença digital nas redes sociais, você está à frente aí, como a gente falou no início do podcast, de vários eventos, inclusive um deles a gente participou, né, Felipe, agora em setembro, Colocação em Pauta. Você acha importante essa presença digital, estar presente em diversos eventos para o networking, para gerar novos negócios? Sem sombra de dúvidas, essa é com certeza, assim, a presença digital, primeiro, e a atuação em eventos, ela gera novas oportunidades, e é muito importante. Uhum. Assim, eu tenho duas situações que para mim são muito, que me mostram a importância da presença digital hoje. Primeiro, está todo mundo conectado, o tempo todo a gente está com o telefone do lado, está com o telefone na mão, e está todo mundo assim. Eu tenho esses 2 momentos que primeiro é a construção da minha marca, como eu falei, eu sou do interior, eu era uma advogada associada, então quando eu resolvo sair do escritório naquele ato de coragem, né, porque eu já estava numa situação ali dentro muito confortável, era um escritório que, eu tinha assim uma boa remuneração, eu tinha uma liberdade muito grande, mas eu achei que eu podia dar um passo além, mas por onde começar? E eu olhava para um lado, eu olhava para o outro, gente, eu sou de uma cidade muito pequena, eu não tenho parente aqui, eu não tenho rede de apoio. E eu falei, eu preciso ser conhecida. E eu tinha um Instagram. E por ali eu comecei a produzir conteúdo, entender como é que funcionava, para eu conseguir crescer e consolidar meu nome. Eu fazia 3 posts por dia, vários stories, tudo sozinha. E aí, à medida que você vai crescendo, eu fui buscando profissionalizar. Uhum. Hoje, óbvio que eu tenho quem cuida, né, quem me dá esse suporte em rede social, mas eu fazia tudo no início sozinha. E aí, quando eu assumi a AMAD, eu já tinha uma presença ali digital, já a construção dentro do imobiliário, eu já vinha disso, mas eu tinha uma associação com 2 anos de fundação e que aconteceu efetivamente na pandemia. Então, qual foi o nosso foco? Assim, desde o primeiro momento da nossa gestão foi: vamos construir marca. E a partir disso, a construção de marca da AMAD veio com um posicionamento muito forte em rede social, da gente mostrar o trabalho que estava sendo feito, da importância da AMAD, do engajamento da diretoria, do engajamento dos associados, dos nossos parceiros. Então, isso foi desde o primeiro momento. E a partir de então vieram, os eventos não vieram de imediato, a gente fazia muita coisa online, até porque a gente tinha muita limitação ainda. E aí, aos poucos, no momento que foi se consolidando dentro da rede social, a gente foi proporcionando e começando a fazer eventos. O primeiro evento presencial foi assim, com muito medo. A gestão anterior, o Fadel já tinha feito anteriormente da pandemia, mas a gente estava numa configuração muito nova e ali aprendendo ainda.
Então, o nosso primeiro evento foi um evento no Isabela Hendricks sobre regularização fundiária, não, regularização urbana, né, que é a REURB. E o primeiro, eu fiquei assustada, assim, com a repercussão. A gente fez um evento muito rápido, organizado, mas com um público muito engajado, e a partir dali destravou, e a gente foi fazendo eventos cada vez maiores. Ano que vem, nós já fizemos, né, esse ano, o primeiro evento, Felipe, eu queria só ressaltar também a sua importância, o primeiro congresso da AMAD, o Congresso Mineiro de Direito Imobiliário, ele saiu dessa mesa. Eu cheguei, eu tinha conhecido. Exatamente, eu cheguei aqui, eu tinha uma ideia. O Felipe foi o primeiro palestrante, literalmente convidado, assim, não foi? Eu cheguei e falei, Felipe, eu vou fazer um evento, eu sei que eu tinha ido no evento que você fez, o Imob Day. Eu falei, Felipe, eu vou fazer um evento, mas eu tô partindo do zero. Eu queria te escutar o que a gente pode trazer com relação a temas na área de locação. E aí o Felipe falou, a gente pode construir um painel assim, assim, assim. O que você precisa mais? Você precisa de patrocínio? Vamos buscar aí algumas ligações. Eu já saí daqui com um evento pago, assim, com o apoio do Felipe, com o apoio das empresas parceiras. Então, assim, eu pude construir esse evento de uma forma muito tranquila, porque eu não precisava preocupar com recurso, eu não precisava preocupar, então saiu daqui. E aí a gente vem a todo evento, então ano que vem a gente vai fazer um terceiro evento, esse ano a gente foram 450 inscrições, e com as inscrições acabaram 35 dias antes. Então o que acontece? A gente teve uma fila de espera de mais de 100 pessoas, o pessoal enlouquecido acabando. E eu falei, ano que vem a gente vai fazer assim, um evento muito maior, já para um público muito maior, que vai ser um novo patamar de desafio. E aí eu conto, sim, com você, Felipe. Vou de novo sentar nessa mesa para a gente desenhar esse evento juntos. Agora, tem que dar um local para 800 pessoas agora. Mas eu queria pegar um parêntese na sua fala, doutor. Você falou muito do modelo digital, mas você me trouxe uma reflexão muito na prática hoje. Esse desenvolvimento, ele começou, você comentou, através da sua rede social. Depois você comentou através da rede social da AMAD. Nós estamos falando tanto do lado pessoal quanto do lado empresarial, profissional. Acaba que todo esse posicionamento, ele se transfere numa comunicação que para mim era muito clara, que se chama currículo. Ele é uma apresentação da pessoa, da história, do passo a passo, da comunicação, do propósito. E eu acho que isso vale assim, só um asterisco como observação, é que muitas das vezes as pessoas, elas esquecem de investir um pouco mais no seu currículo, porque currículo não é mais papel. Eu mesmo praticamente, cara, eu acho que assim, a gente contrata muito por currículo, mas também por comportamento. Eu gosto muito mais de saber sobre a história de vida, do propósito, do sonho, né? Enfim. Então, assim, é só uma dica, galera. Vocês viram que a Elisa vem de uma cidade que chama Manga? Manga. Manga é próximo de onde? Divisa com a Bahia, 270 quilômetros depois de Montes Claros. Distante, é muito distante. Deve ser calor demais lá. Muito. Porque Montes Claros, muito. A carne de sol de lá é por causa do calor. É perto de Nanuque? Não, Nanuque acho que é Vale de Jequitinhonha, Manga é depois de Janaúba, Januária. Mas BH, Minas tem mais de 800 municípios, é coisa demais. Né? Quantos mil é a última cidade no São Francisco antes da Bahia. Então você honra Minas mesmo, né? Sim. Você vai pagar, né? Mas legal, eu queria só pegar em consideração, agora mudando um pouco do discurso, vamos falar um pouquinho sobre... Felipe, deixa eu só fazer um gancho essa questão. Eu acho que hoje em dia a gente vive nesse mundo tão conectado e tão digital que as pessoas muito rápido se apresentam como especialistas. Então, eu ali sou especialista. E eu acho que esse mercado digital, ele deu voz para muitas pessoas e que nem sempre tem bagagens. Eu acho que para se sustentar e para fazer essa construção, independente da área, você precisa, sim, se aperfeiçoar. Você precisa pensar que o currículo não é o currículo físico, mas o que você tem de conhecimento, o que você tem de experiência, o que você tem de tempo também, ele te agrega. Então, assim, eu consegui chegar, eu consegui... construir ali o meu nome dentro de uma rede social, mas porque eu também, com a responsabilidade, mas também com construir uma autoridade, porque eu também tinha bagagem. Na hora que eu abro a boca, se consegue distinguir que eu não era uma amadora ou que eu não era uma advogada inexperiente de quem ali ainda não tem tanta experiência. Eu acho que a gente tem também humildade de entender que a gente precisa sentar para aprender e muitas vezes buscar também outras pessoas que têm uma experiência, poder... E
dentro da AMAD, a gente faz muito esse papel. Peraí, o jovem advogado, quem está começando dentro do imobiliário, ele tem acesso, a gente tem esse constantemente, diariamente, de tirar dúvidas. Poxa vida, você está trocando uma dúvida de locação com o Fernando Júnior, você está trocando uma dúvida com o Alexandre Tadeu. Então, assim, isso é muito importante, essa construção e essa troca, mas sim, eu acho que hoje em dia as pessoas dentro da rede social e querem construir uma autoridade tão rápido, esquecem que também precisam dominar sobre o assunto. Na verdade, eu comentei a questão do currículo, mas eu falei sobre o propósito. Sim. Eu acho que o propósito ele tem a ver Sim. com que realmente você se posiciona. Sim. E assim, claro que é importantíssimo a gente destacar e reforçar que mentira tem perna curta. Né? Então a gente já está cansado, né, de tanta gente querendo ensinar e vender coisas que aqueles milagres que eu acho que todo mundo já aprendeu um pouco com isso, Mas né? eu acho que ainda tem muito. Tem, mas mais. assim... Nossa, curso, eleve seu faturamento em poucos dias. Sim. Mas enfim... Né? Hoje, desculpa te cortar, você comentou um pouquinho sobre a questão jovem dentro da AMAD. Hoje tem a AMAD Jovem, né? Tem a AMAD Jovem. Você pode falar um pouquinho sobre? Posso. A gente fez, nós criamos... As pessoas que têm 22 anos como eu... podem participar. O que acontece? A gente foi começando a entender que a AMAD ela estava numa construção de muitos advogados ali já ou já muito envolvidos, mas também estava chegando uma turma que estava começando no imobiliário, que estava dando os passos. E aí a gente falou, vamos fazer um teste, vamos pensar em criar 2 conselhos. A gente criou o Conselho da AMAD Mulher e o Conselho da AMAD Jovem. Eu, no primeiro momento, eu falei, vamos testar, mas a gente ainda não tem um público jovem tão grande. Mas a partir do momento que a gente lançou a conexão nos 2 conselhos, tanto as mulheres com a questão da liderança feminina, do empreendedorismo feminino, de situações que para a mulher muitas vezes é diferente, então ali de poder estar perto e trocar e trocar essa experiência ali foi muito importante, quanto os jovens se apoiar. Ali se geram negócios, se geram parcerias, se geram apoio, então isso é muito legal. Legal demais. Doutor, fato que a gente está vivendo hoje uma alta na inadimplência no mercado, tá? Principalmente se tratando do mercado imobiliário, que é o mercado que a gente atua. Algumas medidas estão sendo implementadas, tá? Mas eu queria começar conversando com você de uma forma diferente. A gente vivenciou em 2022 e 2023 um boom avassalador se tratando da inadimplência. Claro que assim, a gente está falando de consequências pandêmicas, né? Então, vidas perdidas, empresas fechadas, muito desemprego, enfim. Eu acredito muito que as coisas elas voltaram, né, de uma forma diferente. A gente estava na Argentina essa semana e assim, o país está vivendo uma das piores situações, eu acho que da história. A moeda está super desvalorizada, está muito caro hoje para a Argentina, mas a gente viu uma coisa lá que nos refletiu muito em 2022 no Brasil. Muitas lojas fechadas, o desemprego lá está altíssimo, sabe? A galera está com muita dificuldade. Porém, a gente tem vivenciado questões aqui hoje, no nosso dia a dia, que está muito difícil de despejar um cliente, que hoje o consumidor, né, as pessoas elas têm entrado no imóvel, né, e não pagam um mês de aluguel. Sei que, né, a nossa comarca, talvez, as varas devem estar entupidas também de tanto processo e tudo mais. O que a senhora pensa com relação a isso? Como é que o jurídico ele pode apoiar tanto o proprietário quanto o locatário? Como é que a gente pode trabalhar em conjunto para a gente tentar minimizar esses problemas? A questão toda da inadimplência, o primeiro ponto, e que você já colocou muito bem, Felipe, é dentro da imobiliária, independente da garantia locatícia, mas dentro da imobiliária, ter ali uma gestão muito cuidadosa e um acompanhamento constante. Então, a gente ter fluxo mapeado de cobrança, isso é essencial para qualquer imobiliária. Então, qual que vai ser o contato, como que vai ser o contato, quantos dias, está no fluxo ali de acompanhamento, até mesmo para que antes de acionar o seguro fiança, porque isso tem que haver antes, essa gestão. Sim. Porém, como medida, e de fato, né, o judiciário ele tá muito sobrecarregado, e isso é um fato público e notório. A gente sabe das dificuldades que tem uma ação de despejo, as dificuldades para a gente conseguir efetivamente uma liminar de despejo, que é difícil.
quem atua com locação, ele precisa muito entender da análise criteriosa, inclusive, do inquilino, da qualificação do inquilino, dessa análise ali de histórico de pagamento, da capacidade financeira efetivamente de pagar. Não é porque tem um seguro, fiança, por trás, que pode ser qualquer inquilino. Vou focar na quantidade, não. Exatamente. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, até mesmo para você trazer segurança jurídica para o locador, para o cliente, para o proprietário do imóvel. O imobiliário, proprietário, inquilino também. Sim, sem dúvida, Por que não? sem dúvida. Um outro ponto também é escolher certo a garantia locatícia para aquele caso, né? Muitos casos, tem muitos imobiliários insistindo com o fiador, mas esse fiador funciona? Ou é o seguro fiança que é o mais que é mais adequado? Então, a gente entender o perfil da locação e o perfil também da garantia locatícia. E mais, além disso, escolher o seguro fiança, a empresa, ela efetivamente tem capacidade de cumprir, de honrar aquele seguro, de honrar aquela garantia. Eu acho que esse também é um ponto muito importante. E fazer com que, dentro do contrato, a gente tenha ali mecanismos mecanismos que a gente tenha com relação às medidas de cobrança. Como vai ser a cobrança, a questão do despejo imediato. Então, ter essas cláusulas também é um cuidado jurídico que é muito importante. Legal. Então, assim, de alguma maneira, mesmo, né, tendo, eu acho que todo o conhecimento e capacidade de falar de uma forma mais jurídica, né, de leis, Aham. você se posicionou de uma forma muito clara e eu acho que assertiva que é, não adianta a gente. Como é que é a questão do remediar? Como é que é? Eu sou péssimo com ditado. Emendar, É. não sei. Eu sei que na verdade a gente tem a mania de remediar antes de, sei lá, De curar, né? sei lá, Procurar cura para aquilo. eu sou péssimo em falar disso, mas tem alguma coisa que faz sentido. Na verdade, a gente não tem que esperar chegar na parte judiciária para resolver o problema e jogar a Aham, responsabilidade Uhum. no nosso jurídico. aham. Eu acho que o papel é fundamental, se tratando aí dessa autoinadimplência. Claro que assim, a gente também não tem olho de vidro, né, para saber quem que realmente a gente está colocando. Mas sabendo que falta esse produto no mercado, né, falta esse imóvel, sabendo que a gente tem uma demanda gigante de pessoas querendo alugar, cara, nada melhor do que fazer uma qualificação legal, uma análise de perfil, entender o histórico de onde esse cliente veio, se ele já alugou um imóvel em algum lugar, como é que ele alugou, ligar para essas empresas. Cara, é muito louco isso, né? Mas a gente vê no dia a dia que quando a gente fala do mercado imobiliário, imobiliários, as imobiliárias elas não trocam com o cliente, com as outras imobiliárias. Falam, pô, o Felipe alugou um imóvel com vocês, como é que foi a locação? Porque assim, uma coisa é ele ter sido seu cliente. Outra coisa é ele continuar seu cliente. Assim, tem uma distância muito grande. Eu acho que nada mais justo da gente fazer um trabalho colaborativo com E hoje em elas. dia tudo é tão mais prático, né? A questão da análise que te dá o retorno ali rápido, né? Então não tem aquela burocracia como antigamente para correr Sim, esses eu riscos. lembro quando eu mudei para Belo Horizonte, tinha um classificado, ficavam fiador, não fiador Aham. profissional, então tinha muito Sim, isso. sim. É mesmo, tinha isso. Lá atrás, voltou com força. Ainda tem, né? Só que agora eles estão vendendo ficha falsa dos outros aí, viu, doutora? Doutora É Elisa, um pouco diferente. Felipe, nossos telespectadores aí, nossos web espectadores, nós estamos recebendo aqui alguns convidados especiais, são colaboradores aqui da Garante, da Confiax, e nós temos uma pergunta para você, do Davi. Bom dia, primeiramente. Bom Bom dia, oi, dia, Davi. doutora, Olá. Felipe, Herbert. É, Como foi falado, realmente a inadimplência tem aumentado bastante, né? E a doutora, como experiente na área, qual que seria, assim, um conselho para esses mediadores que trabalham nas imobiliárias, fazendo esse processo de cobrança? Como que seria, tipo assim, qual que seria o conselho que a senhora daria para tentar firmar um acordo extrajudicial, tentar evitar chegar nessa parte judicial, que a gente sabe que é muito morosa? O primeiro ponto que eu acho que é ter esse fluxo mesmo, né? Entender o processo de cobrança. Mas também a gente muitas vezes você está ali na negociação e que você parte para uma próxima e não fecha. Então, você ter esse acompanhamento, uma vez que abriu, você seguir dentro do processo. Mas entender também que
a outra parte pode estar passando por algum problema ali de momentos, Uhum. porque a gente sabe que tem aquele dever de contumaz, que realmente o cara atrasa porque é problemático, mas também a gente entrar nessa negociação entendendo que a gente pode, viabilizar a continuidade de uma locação. Então, assim, escutar. Escutar e entender como que a gente consegue, mas essa cobrança direta e insistente, ela gera um retorno muito grande. 100%. Na É, verdade, eu acho que o sucesso hoje dessa retomada é a é, cobrança, é, né? É na mediação, né? é. Não dá para esperar uma liminar, um jurídico Não, não dá, especificado, não dá, porque não aí dá. acaba, eu acho que gera um desgaste É, absurdo. não dá. E assim, quando e muitas vezes as pessoas estão ali, mas ela quer viabilizar pagar, porque hoje você ter um nome também negativado te gera um transtorno muito grande. Então, Uhum. assim, esse acompanhamento e deixa ver como que eu vou te Sim. atender. Não só negativado, uma coisa é você ter um nome negativado por uma questão de uma faculdade que você renegociou há 10 anos atrás, e tarará, que a gente sabe que existe como. Uhum. Agora, outra coisa é você ter um nome negativado por uma inadimplência, né, no segmento de locação. Porque, cara, a partir do momento que você tem isso, você não vai conseguir alugar um outro imóvel. Não. E aí a gente está falando da sua segurança, né? Talvez você precise de um lar para a É família. algo Então, básico que todos É. precisam, né? né? Doutora, falando um pouquinho sobre a lei do inquilinato, queria que você explicasse um pouquinho o que é a lei do inquilinato, como que está atualmente, se tem algum ponto ali que precisa ser atualizado. Explica pra gente um pouquinho. A questão a lei do inquilinato realmente ela rege as relações locatícias. Aham. É uma lei que ela parece ser fácil no primeiro momento para nós advogados, assim, quem lê e acha, atuar com locação de imóvel é muito fácil, tem a lei do inquilinato, mas é uma lei que ela é cheia de minúcias e efetivamente pegadinhas. Então, com relação à locação comercial, então, são várias coisas, mas é uma lei extremamente complexa. Eu acho que essa lei, por já ter alguns anos, ela precisa ter algumas atualizações. É necessário, por exemplo, até mesmo para se adaptar ao mercado. Quando a lei surgiu, não existia essas locações hoje por meio de plataformas, as locações por curta temporada. A lei não abrange isso. E quem faz a locação ou, E está ou crescendo demais isso. e está crescendo Sim. demais, e até mesmo a nível também de condomínios, né. Os condomínios, a gente vê vários problemas com relação aos proprietários de imóvel e a questão do condomínio, que geram muitos atritos e falta essa regulamentação. Então, o que que se aplica, como que vai proceder, o que que efetivamente fica muito a cargo agora ainda do entendimento da jurisprudência, como os tribunais têm entendido, como Minas Gerais tem entendido, como o STJ tem entendido. Então, sim, ter essa atualização da lei com diversos pontos, a questão das garantias locatícias também. Hoje em dia a gente tem um outro formato, acredito eu, quando a lei do inquilinato ela começou a vigorar, tinha o seguro, a garantia locatícia de caução, que hoje em dia não é uma coisa efetiva. Só fazer a caução dos 3 meses de aluguel não vai garantir uma locação. Então, assim, muitas vezes o fiador não é a melhor garantia. Então, ter essa atualização para que efetivamente se abarque ali esses pontos que o mercado hoje já pratica e tem essa necessidade é muito importante. Desde 91 não fez nenhuma atualização na lei mais. Não, não, teve alguns Alguns pequenos ajustes. ajustes, mas Aham. não uma grande atualização, não. Não, sério, desde o Não, Capanema lá nunca mais? não. Quem que vai fazer isso então? Como é que faz? Pode ser eu, assim? Os deputados. Falando um pouquinho sobre a lei de proteção de dados, no dia a dia, doutora, eu tenho assim muitos clientes que são recusados, muitos pretendentes à locação que são recusados, e os funcionários, os gestores, os líderes, a equipe das imobiliárias, elas querem dar uma justificativa para o locatário, um motivo. A gente Uhum. consegue saber, só que, cara, fica uma situação bem desfavorável chegar para um consumidor e falar, cara, sua ficha não foi aprovada, tem restrição, vai olhar se não vai no Será, enfim. E as pessoas, elas já sabem disso. Só que a gente sabe que o consumidor hoje ele está preparado para justamente ver você falar sobre isso, para inclusive ganhar dinheiro contra você sobre isso. Né? A gente estava na Argentina, a gente pegou uma greve lá dos aeroportos e, cara, tinha um cara no nosso apartamento que ele tinha que acordar às 6 horas da manhã, que ele tinha, meu irmão, a gente chegou do jogo 3 horas, 4 da manhã, mas um cara que tinha que estar às 6 horas no aeroporto, que ele queria fazer uma filmagem para levar o aeroporto na justiça lá também. Tem gente que vive É. disso.
Mas pensando na lei de proteção de dados, como é que ela afeta hoje o mercado de locação? Quais os cuidados que as imobiliárias têm que ter e os proprietários ao lidar com esses locatários hoje? Primeiro, a Lei de Proteção de Dados, né, que é a LGPD, ela trouxe, assim, muitos desafios e também responsabilidade para o mercado de imóveis, de locação de imóveis. O que que acontece? O primeiro ponto que as imobiliárias, elas as outras empresas, né, como as garantidoras, elas lidam com muitos dados sensíveis da pessoa e lidar com esses dados e manusear esses dados requer responsabilidade. Então, o primeiro ponto que precisamos entender que isso tem que acontecer, que esse tratamento desses dados tem que acontecer de uma forma segura, de uma forma transparente e efetivamente, Felipe, pegar os dados e coletar os dados que sejam realmente necessários. Porque o que a gente via ao longo dos anos era imobiliárias requerendo, fazendo exigências muito grandes e que nem sempre aqueles dados, lidar com aqueles dados era necessário. E ter dentro das imobiliárias todo esse procedimento ali necessário para que os dados sejam resguardados de acordo com a lei. Show. Doutor, E agora, só para questionar para vocês, quais são as maiores dificuldades que vocês têm com relação a essa lei, esse tratamento de dados? Não, a gente não tem dificuldade nenhuma, né? Na verdade, a única coisa que nos deixa um pouco desconfortável é de não poder passar a informação certa, porque eu acho que na prática, aí assim, é uma visão minha, pessoa, tá? Seria importantíssimo hoje uma seguradora abrir para uma imobiliária o motivo daquele cliente não estar sendo aprovado. Por quê? Porque muitas das vezes parece que tem uma mentira por trás. Entendi. Parece que, pô, eu não quero alugar um imóvel para o Herbert. As pessoas, mesmo elas sabendo que elas estão com problema, talvez por elas ganharem uma grana a mais, ou ter um salário legal e tudo mais, elas acham que elas têm um poder, mas, cara, sabendo que por trás elas estão com algumas questões a serem Uhum, resolvidas. Então, a principal dificuldade que nós temos hoje é justamente de tentar cercar ao máximo essas informações para não ser passada para frente. Até porque entendi. nós temos uma equipe de muito mais, né, mais de 100 pessoas aqui hoje. Então, assim, é muito complexo isso no dia a dia. Esse cuidado de ter essa política. É. É. E até por causa dos dados. Hoje eu tenho uma base Aham. aqui com quase meio milhão de dados. Nome, CPF, endereço, locação, eu tenho tudo. Na verdade, nós temos muita coisa aqui, dados de Entendi. tudo. E aí vocês investem muito, então, na capacitação, na orientação dos envolvidos. Também, e o nosso sistema ele é é, fechado para algumas informações. Então, Entendi. tudo tem limite. Então, assim, hoje eu tenho 2 gestores de crédito. Então, por exemplo, se você me der seu CPF, eu sei tudo da sua vida. Entendi. Tudo, tudo. Só que Entendi. assim, isso tem que ser restrito, porque isso pode dar um problema muito sério, não só pra gente, mas quanto para o nosso cliente. Entendi. E a gente sabe também que, né, a gente vai preparado para ganhar dinheiro. Sim, Tudinho, tudo é oportunidade. tudinho, tudinho, Tudo que é ser uma E por oportunidade. falar em oportunidade, tem inúmeras pessoas aí que saem das faculdades, né? Cursou Eu acho que depois direito. nós podemos chamar a doutora para fazer uma palestra aqui para nossa Eu equipe. também acho. Nós temos, inclusive, uma equipe de sinistro aqui que são todos É, advogados, sabia disso? Ah, Todos. é? Ah, que legal. já vamos colocar É. no nosso plano ali, além dos Vamos sim, eventos, vamos a gente sim. faz um evento interno Conta também. conosco. Doutora, falando um pouquinho aqui, eu queria que você desse algumas dicas para as pessoas que estão formando ali Uhum. agora, mas ainda estão na dúvida de qual caminho ali dentro do direito que a seguir. Estão focados ali em ganhar dinheiro, obviamente, que todo mundo quer ganhar dinheiro, né? Mas com base em todo o seu histórico, toda a sua experiência, dá uma dica, assim, para as pessoas que estão saindo da faculdade e estão ali na dúvida. Eu acho assim, no momento que a gente está na faculdade, né, é o momento que a gente testa. Assim, Então, para quem está estudando ainda, para quem é ainda bacharel, é, e no momento do estágio, faça testes, rode mais de um estágio, conheça as áreas, entenda como é que funciona, olhe as oportunidades e os ramos, porque muitas vezes a gente desconecta. Por exemplo, eu fui estagiária da cooperativa de crédito. Claro. E do Cicobi, Aham. na Central. Na época era Central, eram 97 cooperativas ainda, então eu ficava na Central e eles atuavam muito em segunda instância, então eu vim com uma visão de tribunal, assim, muito grande. Depois eu saí para Santa Casa, e aí dentro da Santa Casa eu tive a oportunidade, lá tinha trabalhista, lá tinha plano de saúde, lá tinha tributário, lá tinha cível, enfim. E ali, quando eu formo na Santa Casa e vou para o jurídico trabalhista lá. Fiquei com eles 3, 4 anos, mas depois eu entendi que eu queria um pouco mais.
eu queria uma outra área e eu fui para o imobiliário e não saí. Mas, assim, entender que são ramos diferentes, que a gente pode conhecer as oportunidades, até mesmo para adequação do perfil. Então, assim, faça estágio, o estágio, Uhum. se dedique no estágio, eu acho que a gente ali é uma base muito grande. As pessoas, elas não querem esperar, né? Não, Hoje tem esse é tudo muito imediatismo, né? imediatismo. E assim, aí fugindo um pouco do jurídico, né, para não achar que a gente está falando sobre os advogados, eu acho que em todas as profissões, né, praticamente quase em todas, né, acho que a medicina também começa a ser inclusa com isso, porque, cara, o tanto de gente que está formando, comprando currículo, pagando os outros, E ostentando nas e redes assim, sociais que nem também, E né? sabe, ostentando. que nem sabe no final qual que é a especialidade, É. né, enfim. Mas eu falei que eu fugi, mas vamos voltar para o jurídico. É, o jurídico, ele tem muitas oportunidades, ele Sim, tem várias frentes, sim. né? Você falou que começou em cooperativa, foi para Santa Casa e hoje é presidente de uma associação, né, do mercado imobiliário, né, OAB também, enfim. Mas assim, o Flávio, que é o nosso sócio aqui, ele formou no jurídico, mas acho que ele exerceu pouquíssimo tempo questão do- da nomenclatura ser um advogado. E muitas pessoas, eu acredito que estão hoje sendo frustradas porque elas querem a coisa de imediato. Sim. E, cara, é o engenheiro, né? Tá, engenheiro, é o advogado, é o administrador, enfim, tá todo mundo nesse hemisfério. É, você falou muito sobre esse desenvolvimento, passar em outras áreas. Muitas das vezes, às vezes, você vai num lugar que não é o que você escolheu, aquela finalidade, mas você vai em outro que você começa a falar, poxa, isso aqui está fazendo sentido, talvez é o que Uhum. eu gosto, vou Sim. me adaptar. Então, assim, a dica que você traz é o quê? É estudar mais, é investir mais tempo nessa questão do estagiário? O que você. Felipe, eu acho que tudo que a gente faz, Porque forma muito é, advogado, é tem que ser. forma muito Sim. advogado. E Muito. para você diferenciar dentro do mercado, hoje, nós somos muitos advogados, mas nós somos poucos bons advogados. E o que vai te dar que vai te dar expertise para a advocacia é conhecimento. Sim. Então, investir em conhecimento, investir em relacionamento, estar perto de outros advogados, para que você possa trocar experiências é muito importante. Então, ali, para aquele jovem advogado, para aquele estagiário, estar em eventos, participar de cursos, estudar, isso que vai te abrir portas. Essa semana, inclusive, eu estava almoçando com alguns empresários, e aí o que foi falado foi que estou cansado de advogados ruins. Então, assim, Na somos verdade, muitos, nós mas estamos todos cansados. Ruins, profissionais ruins, é, né? Todos nós, né? Todas exatamente, as áreas, né? Já não exatamente. tem mais espaço isso. Não, não tem mais espaço. E aí é por isso que capacitação, buscar investir, buscar conhecimento é o que vai te mudar. E também perfil, por exemplo, dentro da advocacia tem uma frente de advocacia de massa, tem advocacia que são aqueles processos muito iguais, mas tem o advogado de escritório boutique, que cada caso é um caso, que tem todo o cuidado com o cliente, que é ali que você tem que sentar, ficar horas ali para montar um parecer jurídico, uma peça, quebrar a cabeça, montar teses, pensar, refletir. Tem a advocacia extrajudicial, aquele advogado que não quer mais lidar com todo o Uhum. sistema ali judiciário. Então, temos várias oportunidades dentro da advocacia e é preciso que a gente saiba para adaptar o processo. Eu, por exemplo, adoro um processo judicial, mas Eu, o extrajudicial é muito mais fácil gente, eu posso de se cancelar resolver. depois eu comentar De, sobre de se resolver. Sim, É porque eu estou seguindo a sim, sim, sim. Mas, doutora, pegando um gancho nisso, acho importantíssimo essa fala. É, você falou que já está atuando no mercado jurídico há 17 anos. 17 Eu não anos. vou te perguntar a sua idade, não é Não. porque eu preciso, Não. não. Apesar que eu sei que você tem 30 anos de idade, começou muito nova. Eu queria só te fazer uma pergunta. A gente tem mania sempre de culpar os outros, de jogar a responsabilidade nos outros, de ser vitimista, né? Na vida. E isso vale para o lado profissional. Eu queria te fazer uma pergunta. Nesses 17 anos, qual a empresa que te pagou para você se capacitar? De onde você tirou essa vontade de sair lá de Manga, no interior, próximo de Divisa de Minas com Bahia, e hoje está à frente de uma associação, e hoje está à frente de uma
de uma OAB. De não ter Assim, ninguém em BH, né? isso foi porque os outros foram te apoiando e falando vai, ou porque Não. você, por vontade É, própria, eu acho que você deve ter passado muito perrengue, inclusive, sim, nessa mudança de cidade e sim. tudo mais, né? Eu acho que até mesmo também de É porque as pessoas momentos. reclamam muito de pouca coisa, Não, e né? até mesmo de momentos também. Por exemplo, Felipe, eu era estagiária, fui contratada para o jurídico. Eu já estava ali há 3, 4 anos, eu já estava com bons relacionamentos dentro. Então, assim, e aí no momento que eu fui mudar de área, foi um desafio muito grande. Eu saí de trabalhista para o imobiliário. Uhum. Ali Você recomeçar, né? recomeçar. Sim, E aí eu fui pro imobiliário que eu não sabia. Eu tive nada. que sentar. Sim. A primeira lei que eu li foi a lei do inquilinato, porque eu sabia que era um parâmetro, até porque eu estava no escritório ligado a imobiliárias. Então, ali foi um primeiro parâmetro. No momento que eu dou também um passo que eu fico 8 anos e que eu entendo que eu quero um pouco mais, que eu posso um pouco mais, e ali foi toda uma construção. Eu entendi que eu podia, e que foi a minha grande virada de chave, é que eu tinha que assumir o protagonismo da minha vida. Porque eu estava numa situação cômoda, ganhando bem, mas que eu podia mais. E eu queria mais. Então, ali foi toda uma construção, teve uma preparação para eu poder dar espaço. Mas E livre, eu, espontânea vontade sua. livre, espontânea vontade minha, Você fez acontecer. fiz acontecer. Eu me preparei primeiro financeiramente, porque eu precisava entender que era que seria uma construção e eu não tinha nome no mercado ainda, então que eu tinha experiência, eu tinha bagagem e eu era uma advogada de bastidor. Eu atuava todos os dias, eu lidava com o cliente todos os dias, mas eu não estava, eu não estava na vitrine da advocacia e que eu precisava entender que eu teria um caminho árduo de construção de nome. Como que hoje nós somos mais de 1.400.000 advogados? Como que você se diferencia dentro desse mercado? É um mercado, sim, é um mercado que tem muito profissional. E aí foi onde eu entendi que eu preciso estar pronta para isso, então eu me preparei para aquilo e um passo com muito medo. Quando eu me preparei, eu me recordo que eu falei com uma pessoa assim: ah, eh, eu vou sair e vou trabalhar sozinha. Ele falou: "Você vai se arrepender". Então, assim, tudo é muito e eu fui com muito medo. Eu fui com muito medo. Só que eu acho que eu entendi que eu queria ser protagonista da minha história, eu queria ser muito mais e que eu poderia ser muito mais. Então, assim, hoje quando eu vejo aquelas jovens advogadas, eu me vejo em muitas, principalmente aquelas do interior. Então, assim, e a gente tem um caminho e tem espaço para todo mundo, principalmente quando você, se capacita, quando você se prepara e que você faz com dedicação. Legal. Doutora, a gente já está chegando ao final do podcast. Ai, Quero te agradecer, né? Mas antes eu vou te fazer uma pergunta. Na verdade, eu fiquei até um pouco assustado, sabe? Porque Rápido, né? não é que é rápido. É, a doutora é muito bem preparada, sabe? Muito, E assim, muito. a gente foi muito objetivo também, sabe? Mas já foi 1 hora de podcast. olha só. Fizemos perguntas que nem estavam no roteiro, foram surgindo ali ao longo da nossa conversa. Mas falando aí de 2025, as empresas já estão se preparando, né, para o próximo ano, diversos setores aí já fazendo seus planejamentos. Falando um pouquinho do setor jurídico, quais as tendências assim que você observa que vão estar fortes aí para 2025 dentro aí do setor jurídico, né, focado aí no mercado imobiliário? Tem alguma específica? Primeiro, assim, primeiro, olhando para a parte de locação de imóveis, é muito a questão a questão hoje dessas locações por curta temporada. Isso está em todo lugar e a Bombando. tendência é cada vez mais maior. E precisamos estar, sim, entendendo que o mercado tem andado com esse avanço Sim. tecnológico que precisamos estar preparados para isso. Nós fomos aprovados até na SUSEP no ano de 2021 para 22, Aham. aonde a gente tá montando uma seguradora que vinha com produto para temporada. Para Sabia? temporada? Locação para temporada. Seguro fiança com garantia locatícia para temporada. E isso, Felipe, ele gera uma série de trabalhos, Sim. porque a gente está olhando só relação locador, locatário. Sim. Aham. Só que a gente também, dentro dos condomínios, a discussão é gigantesca. A discussão é autorizado, não é autorizado? Tem É, condomínio que aí, não permite. exatamente, e ali se geram notificações, assembleia de condomínio, orientação para os condomínios, e se gera outros trabalhos como alteração da convenção de condomínio, seja para permitir, para proibir. Então, assim,
para a advocacia, que atua dentro da área imobiliária, essa está sendo uma relação muito grande. A questão também da relação também locatícia. Ali dentro do mercado, a gente precisa entender que hoje as imobiliárias elas precisam cada vez mais estar digitais, cada vez mais estar com processos muito bem desenhados, porque não tem mais espaço para aqueles longos e burocráticos processos. Tudo tem que ser muito rápido. Então, isso, para o advogado também, a gente precisa entender que nós vamos ter que estar preparados para isso. Show de bola. Temos uma última pergunta da plateia que surgiu aqui, do Breno, né? Olá, tudo jóia? Oi, Breno, tudo bem? Então, a minha pergunta é sobre o reajuste daquele contrato que é por prazo determinado, mas que em determinado momento ele passa a ser indeterminado. Como a imobiliária deve fazer esse reajuste, né, dentro da razoabilidade ali, e como que ela vai fazer esse reajuste dentro do que rege a lei do inquilinato? O primeiro ponto, a gente precisa entender que a relação ela começou uma relação contratual por prazo determinado e com cláusulas expressas. Então, ali vai falar qual que é o índice de reajuste a ser feito. E esse reajuste ele vai ser aplicado de acordo com o período. Uma vez se tornou prazo indeterminado, a lei permite que de 3 em 3 anos possa se haver uma revisão do valor da locação. Então, ali, essa locação, que era prazo determinado, ela continua em curso, tem sim que, em algum momento, a imobiliária sentar com o inquilino e renegociar para que aquela locação ela se adapte ao valor de mercado. E posteriormente, continua aplicando o mesmo índice. Mas de 3 em 3 anos é possível, sim, se fazer uma revisão do valor do aluguel. Legal. Temos mais alguma pergunta? Não? Doutora, muito obrigado pela participação. Quero te agradecer, ter tirado um tempinho nessa sexta-feira para gravar aqui com a gente. Eu queria que você deixasse um recado final, deixasse os seus contatos, como é que a gente faz ali para te seguir nas redes sociais. Aproveitando, então, já que esse papo foi tão para um lado, eu queria muito ressaltar para quem está nos assistindo sobre a questão da importância do networking e de construir boas relações. Quando profissionais e que para buscarmos crescer, nós temos que ter esses contatos. Então, assim, isso hoje é fruto, esse podcast é fruto desse relacionamento que a gente Sim. tem construído. O Felipe, eu posso ficar um tempo sem falar com ele, mas todas as vezes que a gente conversa, sempre minha cabeça sai borbulhando ali de novas ideias. E ter esses relacionamentos é importante, isso vai te ajudar a abrir portas e a subir degraus. Queria também falar que, já seguindo nessa linha, para os advogados que estão nos assistindo, inclusive para os seus advogados internos, vamos fazer um café aqui para apresentar a associação, mas assim, tá perto Vamos de... fazer na inauguração da sede nova. Vamos sim. Exatamente. E aí, estar perto de outros profissionais que estejam onde você quer estar, ou que já trilharam o caminho que você quer estar, ou que tem experiência naquela área, para que possa te ajudar, realmente te orientar, trocar ali, tirar dúvidas, trocar experiência é muito importante. Então, eu vou deixar aqui o convite para os advogados que estejam nos assistindo, para vir participar da AMAD, ser um associado, poder caminhar conosco, para que a gente também seja um suporte nesse sentido. Vou deixar minha rede social, né? Por favor. Elisa N. Novaes. Eu Tá estou aparecendo sempre na lá tela. produzindo conteúdo. Hoje em dia eu produzo conteúdo muito já para o cliente final, ali com essa visão já muito mais de posicionamento, de prospecção, mas eu estou sempre lá produzindo conteúdo. À disposição de todos vocês. Isso aí. Como é que encontra a Mad na rede social também? Amad.mg. Amad.mg. Muito obrigado por você ter nos acompanhado aí até o final desse podcast, né? Para quem está nos acompanhando aí no Spotify, no Deezer, no YouTube, muito obrigado. Siga-nos, @confiax.seguros no Instagram e também garante.oficial. Obrigado. Obrigada. Obrigado, Foi um Felipe. prazer. Obrigado. Foi um prazer. Até a próxima, pessoal. Valeu, doutor. Tamo junto. Aí. Gente.